Eu acredito que uma palavra liberada do altar pode mudar a nossa vida. Então eu te peço, evite andar, evite sair do ambiente de culto, porque eu tenho certeza que aquilo que será pregado pode ser a resposta para o teu coração na noite desse dia. Amém? Aplauda o Senhor Jesus pela vida desse homem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar com vocês nessa noite, conhecendo esta nova casa. Eu moro um pouco a contramão daqui, então nunca tinha passado por aqui ainda, mas não foi difícil localizar, muito bem localizados. Vocês são os crentes avivados, isso é bom, né? A igreja que você chega aqui na mesa de pregar. Mas vocês são os crentes avivados, animados, né? Unidos. Eu vim passando, é um perfil maravilhoso, né? Só gente cheia de Deus, um prazer estar conhecendo, pastor, né? Tem tantas pérolas que você tem aqui, tem o dinheiro, né? Aí eu, Gabriel, falei, rapaz, como é que tu me chama e não vai? Pastor, sobrou um negócio aí, um mistério, cada gente boa demais. Gabriel, a esposa, eu conosco, é uma bênção. E é uma honra estar com os irmãos, tá bom? Eu queria pregar nessa noite um texto conhecido. Eu gosto muito de texto conhecido, porque quanto mais conhecido o texto, mais fácil a compreensão e mais a gente consegue prender a atenção e desenrolar o que Deus quer para esta noite. João capítulo 9. João capítulo 9. Cadê o passo do microfone? Aqui. Pode baixar um pouquinho para tentar me ajudar aí, mas é assim mesmo. O pregador começa devagar, daqui a pouco eu vi que o som aqui é bom, pode ficar tranquilo, pode manter aí quando está no pastor. A gente começa falando devagar, mas fala pouco passo, mas a gente não vai ter até o fim. João capítulo 9, o cego de nascença. Quem já ouviu essa palavra pelo menos uma vez, diga glória a Deus. Glória a Deus. A versão diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Na versão da Bíblia aqui que eu estou usando hoje, e caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Você pode dizer amém? Amém. Só sentar aí no Jesus. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, ou quase todos, sabemos que todas as vezes que nós vamos falar sobre textos dentro da Bíblia Sagrada, a organização da literatura sagrada ela foi composta pela atualidade. Na época que ela foi escrita não existia capítulos, versículos. Então, para que haja um entendimento melhor, é sempre bom você ler antes e depois o que está acontecendo, porque existem histórias e capítulos que já começam para você entender. Eu gosto de pregar para você entender, né? Existem histórias que não começam no começo. Obrigado. Existem histórias que quando o capítulo começa já tem algo acontecendo, né? E é uma continuação do que estava no capítulo anterior. João 9 é um texto que eu gosto muito particularmente, porque é um texto que é muito parecido conosco, porque o milagre que vai acontecer aqui não tinha como ele acontecer. Esse cego não tinha como ser curado, eu vou mostrar isso na Bíblia. Mas ele é uma continuação do que está acontecendo, e o que começou aqui a acontecer foi no capítulo 8. No capítulo 8, a Bíblia diz que cada um foi para a sua casa. A Bíblia já começa assim, o versículo 53 do 7 diz, e cada um foi para a sua casa. Então acabou ali o episódio,
No capítulo 8 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E isso já é um diferencial, porque enquanto alguém vai para casa, alguém ainda não está satisfeito, vai buscar um pouco mais. Jesus vai para o monte e pela manhã ele volta novamente. Se ele voltou novamente é porque ele está de novo no lugar que ele já esteve no dia anterior. E aqui começa a desenrolar a história que vai emendar no capítulo 9. O texto que nós lemos diz que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. Se você não leu o capítulo 8, o primeiro versículo do capítulo 9 não tem noção, não tem valia nenhuma. Por que é importante Jesus estar caminhando no 9? Pelo que ele viveu no capítulo 8. Jesus no capítulo 8 tinha acabado de viver uma perseguição muito grande. Uma perseguição daquelas, né, que você provavelmente vive também. O capítulo 8 começa com um pequeno problema. A mulher adúltera que foi perdoada. Eu dirijo o culto, você dirige o culto, e você sabe que quando você dirige o culto, o que menos você quer que aconteça são imprevistos durante o culto. Não tem nada pior do que alguém que está na escala não aparecer, você dá a oportunidade a pessoa negar, porque o culto é uma engrenagem, né? Ele começa, vai crescendo, 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 e vem a palavra, onde Jesus fala com a igreja de uma forma final, e você vai para casa no auge, alimentado. Então, quando alguém quebra essa engrenagem, quem está aqui na frente até conseguir se recompor, né? Pior do que uma pessoa negar a oportunidade é duas seguidas. Não faça isso. Tá? Jesus ele está, e no nosso culto a gente não quer que tenha problema, mas Jesus estava dirigindo o culto e aconteceu nada menos do que uma mulher, praticamente nua, foi traga para dentro da igreja. No nosso culto a gente programa tudo para nada sair e nada acontecer diferente do que nós esperamos. Mas no culto em que Jesus estava dirigindo, trouxeram uma mulher pega em adultério, e do jeito que ela estava, forçaram a ficar de pé e trouxeram para dentro do culto. Você sabe o desenrolar, e eu não vou pregar o 8, só o 9, mas Jesus vai terminar esse episódio dizendo onde estão os teus acusadores. Ela vai responder, ninguém me condenou, não existe mais ninguém. Jesus vai dizer também, eu não te condeno, vai e não peques mais, porque isso é coisa de Jesus. Melhorar a nossa vida e nos liderar. Se a gente entendesse esse princípio de Jesus, a gente ia sofrer menos, porque quanto mais a gente ajuda alguém, mais a gente quer que essa pessoa esteja presa a nós. Mas Jesus sempre melhorou a vida do outro e liberou ele para ir para onde quisesse. Se tem alguém que deveria ficar preso no ministério de Jesus, era o Gadareno. Mas Jesus, após libertar aquele homem que não tinha 1, 2, 3, ele tinha legiões de demônios, eram milhares de demônios que optavam dentro daquele corpo. E Jesus, ao liberar, ele disse, eu quero ir contigo. Ele falou, comigo não, vai lá para a tua casa. Começa a responder a dignidade dentro do teu lar. Volta e mostra lá a obra que eu tenho feito. Porque a obra de Deus na nossa vida não é para ser vista aqui, é para ser vista lá fora. Existem pessoas que gostam de ser muito... Eu quero lhe alertar que palavra pastoral é diferente de palavra de itinerante, tá? Existem pessoas que querem ser muito bênção aqui dentro, quando na verdade aqui dentro tu está no posto de gasolina, tu só se abastece para dar vida lá fora. Então melhor que você ser bênção aqui dentro, é muito bom você ser bênção aqui dentro, mas melhor ainda é alguém te reconhecer como bênção lá fora, porque é o que você faz lá fora que vai trazer quem está lá fora aqui para dentro. Existem pessoas que não vêm aqui dentro, porque conhecem a gente lá do lado de fora, e vê que a gente é uma coisa aqui dentro e outra coisa totalmente diferente lá do lado de fora. E eu esqueci que eu não estou na minha igreja, né? Então deixa eu voltar aqui para o texto, porque eu não vim aqui para bater em vocês, não. A Bíblia diz, nem eu te condeno, não existe condenação, eu estou aqui para levantar, vai e não peques mais. Jesus começou liberando o capítulo 8, uma mulher que entrou para ser apedrejada. Ela entrou para ser isso, porque a Bíblia é contínua. Ela entrou para ser apedrejada, e aí Jesus liberou esta mulher, perdoou ela dos seus pecados e devolveu a vida a ela. Jesus fala sobre o seu testemunho, no capítulo 8 ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem está em mim não está em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus continuou pregando, falou da sua partida, ele está de novo, ele está pregando dentro do tempo, e ele vai falar sobre a sua partida, e ele vai afirmar, vós sois de baixo, mas eu sou de cima, vós sois deste mundo.
mas eu não sou deste mundo. Ele fala da verdade que liberta. Perceba que Jesus está numa crescente do culto. Ele vai começar devagar, perdoando, levantando, liberando palavras, deixando claro que vocês têm uma vida e são de baixo, eu tenho outra vida porque eu sou de cima. Porque quem deseja a vida lá de cima não pode ter a vida qualquer de pessoa aqui de baixo. Tem que ter uma vida diferenciada. E ele vai falar da sua partida, ele vai falar sobre a libertação, e ele vai dizer o princípio da libertação. Qual é o princípio da libertação? Não é ser o meu discípulo, é permanecer na palavra. Porque quem não permanece na palavra nunca vai conseguir ser discípulo. Ele vai dizer, vocês precisam permanecer na minha palavra, e verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Depois de se tornar meus discípulos é que vocês vivem libertação. Primeiro você permanece na palavra, depois você pode dizer que é meu discípulo. Aí sim vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus que estavam ali não aceitaram o que eles estavam falando, porque ele dizia que era semente de Abraão, e Jesus deixa claro, antes de Abraão eu já era. Eu sei, eu não estou invalidando quem foi Abraão, mas antes de Abraão já era, e eles procuravam matar a Jesus por causa disso, e Jesus deixa claro isso na Bíblia: vocês procuram me matar porque a palavra não encontra espaço dentro de vós. Jesus deixa claro que antes de Abraão ele já era, e os judeus que estavam ali, que deveriam ajudar, vai dizer a ele: olha, você fala assim porque você tem demônio. Existem pessoas que quando são contrariadas, eles pegam em pedras para atirar, mas quem está a falar? Jesus. Quem estava dirigindo tudo? Jesus. Quem estava pregando? Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passa no meio deles e sai do templo. Por que Jesus não fica quando eles pegam pedra aí não? Porque Jesus não vem em culto onde alguém só tem pedra para entregar. Jesus gosta de ficar em culto onde tem adoração. Se não tem adoração, não tem por que ele descer para entrar dentro dessa casa. Mas se tem adoração, as pedras na mão vão cair. E por que é importante Jesus estar caminhando no capítulo 9? Porque ele começou o capítulo 8 liberando pedra na mão para liberar perdão, mas terminou o capítulo 8 com as pedras na mão para atirarem nele. É muito difícil continuar a jornada do ministério uma vez que você inicia um capítulo liberando alguém de uma consequência e termina esse capítulo assumindo esta consequência. As pedras que eram da mulher adúltera que ele perdoou foi pega no chão para atirarem nele, mas do mesmo jeito que Jesus entrou, eu gosto, porque Jesus é Jesus. Ele não pulou janela, ele não saiu pela porta do fundo, ele usou a autoridade que tinha. Pela mesma porta que ele entrou, foi a mesma porta que ele saiu. E a Bíblia diz que caminhando Jesus no outro dia, ele enxergou o cego de nascença. Por que é importante aprender que Jesus estava caminhando? O texto inicia dizendo caminhando Jesus. Por que isso é importante? E por que você falou, pregador, sobre o capítulo 8? Para fazer você entender e deixar claro que o que aconteceu no último capítulo não intimidou e nem encerrou o ministério de Jesus no próximo capítulo. Existem pessoas que num culto elas são maltratadas, no outro culto ela não aparece. Se uma obra que ela está fazendo não dá certo, ela não tem coragem de engrenar numa nova obra. Mas Jesus no capítulo 8 saiu dali quase sendo apedrejado, mas no capítulo 9 a Bíblia diz que ele seguiu caminhando, e foi nesta caminhada que ele viu o cego de nascença. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nesta noite. Eu não sei o que aconteceu no último capítulo da sua vida, mas Jesus me trouxe aqui mesmo atrasado para me dizer: é nesta caminhada que você está, que novos projetos serão lhe apresentados, novas portas se abrirão, novas amizades aparecerão. Mas pregador, o negócio é mais sério. Eu estava num relacionamento, quase num casamento. É Jesus me dizendo: fica tranquila, porque eu te livrei a tempo. Eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para fazer. Continua nesta caminhada. Foi na caminhada, diga para alguém: foi na caminhada. Na caminhada Jesus viu. Eu não sei você, mas eu sei que Jesus vê coisa que ninguém vê. Quem te conhece só sabe das coisas que eles veem, mas Jesus conhece tudo. E por que isso é importante, pregador? Caminha comigo para você pregar isso depois por aí. A Bíblia não tem direito autoral não, nem mensagem. É tudo de Deus, tá? Por que isso é importante? Porque o simples fato de Jesus ver o cego. Olha aqui, Jesus está saindo de um episódio de quase apedrejamento. E no outro dia Jesus está caminhando e ele vê o cego. O que é ver o cego? É eu estar andando, digo, na rua e simplesmente olhar para o lado. Eu olhei e vi. A Bíblia não diz que Jesus parou. A Bíblia não diz que Jesus falou.
A Bíblia diz que simplesmente Jesus. E o fato, meu pastor, de Jesus ver o cego, colocou ele dentro de um ambiente de possibilidades. O simples fato de Jesus olhar para o cego colocou ele dentro de um ambiente de possibilidades. Por que esse cego não tinha possibilidade nenhuma de receber o milagre? Primeiro, porque ele era cego. Lógico, se ele é cego, ele ia ver Jesus passar? Primeiro problema de impossibilidade. Não tinha como ele ver Jesus passar, uma vez que Jesus não está. Jesus está calado. Porque tem coisas na vida que a gente vai caminhar calado mesmo. Jesus começou liberando pedra da mão e terminou com alguém com pedra na mão para atacar nele. Tem coisas que dá mal na nossa mente. Mas mesmo calado ele está caminhando, ele viu. Mas o cego não viu ele. Porque ele era... Segundo motivo, porque diferente do povo, o coxo, que todo dia alguém levava ele para esmolar. Diferente do paralítico, que deitado numa cama tinha 4 amigos que decidiram subir no telhado e descer. O amigo até de frente diz: este cego aqui está só. Porque ele não recebe milagre? Porque não tem possibilidade de acontecer. Primeiro, porque ele é cego. Segundo, porque ele está só. Prova que ele está só. Jesus levantou, Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus fez tudo. E o que Jesus falou? Vai se lavar. Teve alguém para levar ele? Não teve ninguém para levar esse cego até lá. Então esse cego estava só. Se existia uma pessoa na Bíblia que pela lógica não tinha como viver o milagre, era este cego. E o que mudou na vida dele é que Jesus caminhando viu. E o fato de Jesus te ver hoje aqui muda tudo. Eu não sei o que você veio ouvir nessa noite, mas eu sei que eu vim entregar. O simples fato, alguém saiu de casa e alguém disse: não vai adiantar nada, vou apenas ir lá. O simples fato, eu estou arrepiado. O simples fato de Jesus ter te visto aqui nessa noite já muda tudo. Por quê? Não tinha como ver, mas Jesus viu. Não tinha como segurar, mas Jesus viu. Não tinha ninguém para ajudar, mas Jesus viu. Não tinha como acontecer, mas Jesus viu. Não tinha como receber, mas Jesus viu. Não tinha, mas Jesus viu. Outra coisa, para a gente caminhar. Quem foi que te disse que Jesus trabalha com lógica? Com possibilidades, com vento favorável. A gente fica esperando a bênção vir daqui, a bênção bate aqui no ombro, e tu olha e fala: mas logo você, né? Jesus usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. O profeta Naum, se eu não me engano, ele deixou registrado que Deus fez seus caminhos no meio da tormenta. Oh glória, a Bíblia diz que o mar já se abriu. E como o mar se abriu? Porque o povo estava marchando. Sabe o que Deus falou? Deus falou: vocês querem viver milagre? Vocês querem atravessar esse mar? Eu não sei qual de vocês tem uma habilidade física boa, eu não sei quantos de vocês fazem academia, eu não sei quantos de vocês participam do CrossFit, mas faz o seguinte: começa a marchar aí, porque a caminhada é longa. O que Jesus está fazendo? Vai se alongando, alonga as pernas, porque com você se alongar. E abriu o mar, é comigo. A Bíblia diz que o mesmo vento que trouxe os insetos, os gafanhotos, foi o mesmo vento que abriu o mar. Não entendi, pregador. O mar não abriu do pé do povo para lá. O povo apenas aquecia aqui. E Deus vai abrir o mar de lá para cá. Qual é, meu pai? Eu vou ter Jesus te ver. Ele tem os seus caminhos. No meio dessa tormenta, eu vim aqui dizer para alguém que tem mão para levantar para receber. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu trouxe aqui para lhe dizer: ele tem um caminho no meio dessa lágrima. Ele tem um caminho no meio desse choro. Ele tem um caminho no meio desse desespero. Ele tem um fim. E outra coisa, não é meritocracia. Não é meritocracia. Pregador, o que é meritocracia? É quando você recebe algo por algo que você fez. É igual o trabalhador, ele trabalha e ele tem por mérito receber o salário, sim ou não? Então você não recebe porque o patrão é bom. Você recebe porque você fez por onde? Meritocracia é fazer por onde? O resultado dessa cura aqui não é meritocracia. Não é também resultado de campanha. Não foi 7 semanas, nem 14, nem 21. Eu sou da Breia, ela tem campanha quase todo dia. Não sou contra a campanha.
Porque Jesus que ensinou a fazer campanha, bate e bate. Se é para insistir, é campanha. Certo? Não é resultado de campanha, também não é resultado de monte. Os irmãos que guardam do monte, não é resultado de monte também. Deus faz. E o que é então? Simplesmente ele foi alvo da graça. Bom, tem gente que não vai dar nó na cabeça, vai ficar tentando entender o como é que acontece, falta até palavra, né? Gagueja. Quando olha para você, olha para o resultado, fala, qual foi a campanha? Qual monte tu subiu? Quantas noites? Eu não estou dizendo que nada disso tem feito, não. Isso tudo é muito bom. E vai lhe levar uma vida espiritual elevada. Vai lhe melhorar como ser humano e como crente. Mas existem coisas na nossa vida que não é a gente, é Ele. Ele simplesmente olha e diz, vou fazer. Aí você fala, não, é porque eu orei. Não é Ele. Não, é por causa que não é Ele. Tem coisa na nossa vida que é Ele. Não, tem coisa que não dá para entender. Você já tem um carro, daqui a pouco não troca. Para que Deus trocou o teu carro se a gente anda na perna? Não sei, não é Ele. Ele decidiu fazer, Ele faz. Para que está quebrando aqui atrás, vai aumentar lá para trás, se ele deixa para ir para metade desse tamanho aqui, porque Ele quer, a gente não sabe explicar. Ele vai mandando recurso, ele vai mandando gente, conforme ele vai mandando recurso, a bênção vai aumentando. Sabe por que Pedro pregou? Eu vou lhe dizer isso aqui porque eu gosto muito de oferta também. Sabe por que Pedro prega e quase 3 mil homens se convertem? Você sabe por quê? Porque eles tinham tudo em comum e não havia necessitado entre eles. Sabe quando Deus faz a igreja crescer? Quando Ele tem um povo que deposita no altar dele aquilo que é necessário para a obra ser sustentada. Receber aqui hoje nesta noite 3 mil almas seria bom demais. Quem aqui ficaria feliz de uma pregação do pastor? Minha não, do pregador do pastor. 3 mil almas se arrependerem aqui e passarem a ser membro dessa igreja de glória. 3 mil almas demandam 3 mil lugares, 3 mil cadeiras, mais máquina de ar-condicionado, mais ventiladores, mais som. Não é só alma. Deus não dá alma para quem é miserável. Aleluia. E não adianta ter peixe se não tem rede, se não tem barco. Vai encher a rede, mas o barco para botar dentro não tem. É por isso que às vezes Deus divide o rebanho, Deus divide um pouco as almas. Não é que só tem isso aqui para essa casa, não, tem um pouquinho mais em outro lugar, mas não tem espaço ainda. E conforme o espaço vai aumentando, Deus vai falar, agora está na hora, pode ir, agora está na hora, vai lá, agora está na hora, pode voltar. Agora, mas saiu daqui para falar, fica tranquilo, quando chegar a hora, ele vai falar, pode voltar agora que agora está legal, pode voltar agora que tá cool. Existe hoje, eu estava falando com a pessoa essa semana, dizendo, não existe hoje justificativa para a pessoa não ser crente. Hoje tem igreja pequena, igreja grande, igreja sem ar, igreja que não gosta de daquela época do suor, né? Gosta de suar. Ele vai pra igreja que não tem ar, mas tem gente que não gosta, vai pra igreja que tem ar, tem janela de ferro, tem janela de unidex, tem igreja que grita, tem igreja que não grita, tem igreja que preta, tem igreja branca, tem igreja azul, tem igreja que tem fumaça, não tem fumaça, não importa. O que importa é você achar uma vez chegar até Jesus e dizer, olha, o discípulo dele está fazendo diferente. Jesus falou, quem comigo não espalha assunto, meu filho. Fica tranquilo, se o reino de Deus está sendo pregado e está crescendo, avançando, se as almas estão se convertendo, o reino de Deus está estabelecido na terra, espaço para você também. Jesus estava caminhando e viu Jesus caminhando? Jesus caminhando? Falou? Tocou? Ó. Aí quem não viu foi o discípulo. O que o discípulo não viu? O que Jesus viu? Porque tem gente desavisada, tem gente achando que Jesus não está vendo o que você está vivendo. Aí quem não vai ajudar sempre pode falar, isso é coisa, né? Ainda bem que é coisa de discípulo, não é coisa de mestre. É por isso que Deus entende os níveis. É por isso que Deus sabe quem pode subir, não. Porque os discípulos vão olhar para o céu e vão perguntar a Jesus, quem pecou? Eles não estão, olha aqui, eles vão gastar o tempo que tem a pessoa do Cristo ali, para em vez de parar o pastor Jesus e dizer, ai, por esse homem aqui? Não, eu queria saber quem foi que cometeu o pecado para ele estar naquele resultado. As palavras que vão ser usadas ali, eles poderiam usar para beneficiar quem está caído, mas não, eles vão usar as palavras e o tempo para querer tirar a dúvida da mente do que aconteceu. Vou pular que Jesus vai responder assim, ó, nem ele nem os pais.
saber que tem alguém falando de você, sim ou não? A pessoa disfarça, mas está falando de tudo. Tu sabe que é de você. Quando tu chega, o assunto acaba. Né? O cego está ali. Não houve contato, não houve conversa, mas estão falando dele como se ele não tivesse. Aí quando Jesus diz o nem, ele vai aniquilar todas as teorias que você conhece. Seja de reencarnação, seja de retorno de alma, seja de pecado no ventre. Todas as teorias que eu não vou usufruir desse tempo aqui agora. Mas o que eu quero trazer para vocês é que se a gente soubesse o poder que tem uma palavra liberada da boca de Jesus, que apenas com uma palavra ele desfez todas as teorias. Todas as acusações caíram e o céu foi justificado pela palavra que Jesus liberou. O que isso é importante? É que pouco importa as palavras alheias, a detrimento do que Jesus acha de você. Só que a gente tem dificuldade com isso, a gente prefere perder tempo tentando fazer as outras pessoas aceitarem o que Deus diz ao meu respeito. Só que Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado se você aceita o que Ele diz ao teu respeito. Uma vez que Ele perceber que você aceita, é o que o diabo fez lá no deserto na tentação. Deus acabou de dizer: este aí é o meu filho amado em quem eu me agrado. Aí o diabo na tentação vai dizer: se tu és o filho de Deus. Deus já tinha dito que é, Deus já tinha dito que agrada, e você está perdendo tempo provando para alguém que Deus falou, que Deus prometeu. Fica tranquilo, se Deus já disse ao meu respeito, deixa quem quiser perder tempo falando por aí, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Mas foi assim que se manifesta nele a obra de Deus. O que Jesus está dizendo Jesus não está dizendo que Deus gostou de ver ele naquela situação ou desejava aquela situação para ele. Não. O que Jesus está dizendo é que independente do pecado, aí olha, Jesus ele tem uma virada, né? Quem aqui joga bola sabe que o cara está lá na lateral, ele pensa que vai tocar, que ele cruza lá do outro lado do campo, ele vê um cara lá longe e toca a bola lá. Jesus do nada fez uma jogada dessa, virou lá na outra ponta. O que Jesus está dizendo? Eles estão esperando Jesus dizer qual é o pecado. Jesus vai dizer: não, independente da causa, eu vou apresentar a vocês a solução. E qual é a solução? Foi ele ou foi os pais? Não foi nenhum dos dois. O que foi então? É que independente da causa da queda, da enfermidade, do problema, existe alguém que eu vou lhe apresentar que tem poder para resolver qualquer tipo de problema. Jesus está dizendo: mas isso aconteceu para que se manifeste nele. Ou seja, não é em outra pessoa, vai ser através desse problema que nasceu, vai ser através desse problema que aconteceu, que o nome de Deus será glorificado. Jesus está dizendo: para de perder tempo com quem foi o causador e comece a investir tempo em quem vai resolver o problema. Existe alguém aqui nesta noite e o nome dele é Jesus, e ele tem poder para resolver qualquer tipo de problema. Jesus cospe na terra. Você sabe o que é custo. Obrigado pela ilustração. Não ficou dúvida. E alguém conhece de custo pelo microfone. Jesus tendo dito isto o quê? Vai ser nele mesmo que o milagre vai acontecer. Jesus cospe no chão e com a saliva fez lodo, com a poeira que existia no chão, ele cuspiu a saliva. Ele colocou a mão, fez lodo e untou os olhos. Jesus mais uma vez prova que não existia possibilidade do milagre acontecer. Por que, pregador? Porque para o milagre acontecer, Jesus teve que usar a própria saliva. Isso vai me apontar a ocasião de que não existia água ali para se fazer lodo. Ok? Não existia água ali para ele fazer lodo. Pode abaixar um pouquinho. Então Jesus vai usar a saliva, não para humilhar o cego, nem para mostrar o poder que tem na sua saliva. O que Jesus não está fazendo? Grave isso aqui. Jesus não
pronta para viver milagre. Se é você, diga glória a Deus. Só que pessoas prontas para viver o milagre são pessoas que proporcionam milagre ao outro. Jesus pega a saliva e faz lodo. Por quê? Ele viu que não tinha água. E qual é a desculpa do discípulo? Se tivesse água, até fazia. Ele volta para o pastor e diz: pastor, fui até lá. Mas na hora do milagre, não tinha água. Se tivesse, eu curava, pastor. Se eu tivesse, eu ajudava. Tem não, para tem não. Mas se o carro dele rasgar o pneu amanhã, ele está andando de carro, o pneu aparece. Tem não, para tem não. Mas o rebelde sempre está esticado, está sempre alinhado. A unha está sempre feita, né? O cílio está sempre para cima. Se eu tivesse, Jesus está ensinando que se você precisa entender que cada atitude tua está sendo vista por alguém que te reconhece como mestre. Cada atitude que você toma, cada palavra que você fala. Esses dias eu passei por uma adversidade e eu falei na igreja que eu sou bem aberto mesmo. A gente é pastor, mas a gente não é super-homem. E eu falei com alguém na igreja que estou passando por isso, a vontade que dá, eu desistia, pá. E aí alguém olhou para mim no fim do culto e falou: gente, que eu nunca imaginava que tem gente que fica mesmo, né, em cima de você assim. E alguém falou: pastor, não para não, porque eu estou esperando você. Se tu parar, fica ruim para mim. Eu dei mais 2 passos, alguém me abraçou e disse: não para não, porque eu me espero na tua vida, o Senhor é uma bênção. Você não tem noção de quantas pessoas estão te acompanhando, te olhando e te imitando. Isso não tem problema nenhum, porque Paulo mesmo disse: pode ser meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Você não pode imitar a pessoa que está imitando Cristo. Agora, se essa pessoa ela imita Cristo, você pode imitar essa pessoa também. Agora, você é um espelho para alguém. Antes de gritar, pense: eu sou um espelho para alguém. Antes de esfriar, pense: eu sou um espelho para alguém. Antes de pecar, pense: eu sou um espelho para alguém. O reino de Deus não pode ser prejudicado pela minha avareza e a minha escassez. Jesus disse: lama no olho, milagre quase pronto. Diga para alguém: milagre estava quase pronto. Aí Jesus disse assim: ó, vai, mais uma vez, né? Ele olhou para a mulher: vai. Pegou o gadareno e disse: vai. Tem gente que dá vontade de mandar ir para outro lugar, né? Mas você é crente, fala: aleluia. Vai na fé. Vai, Isabel. Filha de Belial. Existem pessoas que estão olhando cada passo que você dá. E é coisa ruim quando você vai cobrar alguém. E a pessoa olha para você e diz: você não faz. Você já evangelizou alguém que alguém disse assim: para ser crente igual fulano? Eu conheço fulano lá, fulano a gente boa, né? Então vamos lá, menino, para ser crente igual a ele, né? Ficar ali sem saber o que falar. Fala: irmão, olha para Jesus, irmão, né? Olha para a cruz. Mas quebra a gente do meio, porque nem a gente sabia que o fulano era assim. É um choque até para a gente é pega de surpresa. Jesus olhou para o céu e disse: vai. Irmão, só Jesus pode dizer isso. O cara é cego, Jesus falou: vai para onde? Eu sou cego. Vou como? Vai com quem? Deram um desses discípulos aí para comigo. Jesus falou: não, vai. Vai aonde? Lava no tanque de Siloé. Diga no Siloé. Aí, ó, eu vou terminar aqui. Olha como é que a mensagem termina. Aqui, porque esse texto aqui vai grande ainda. E a revolta vai ser quem nunca fez ele ver. E o problema não é o cego ver, o problema é que ele está vendo. Quando ele volta vendo, causa um problema terrível na cidade. Olha o que a Bíblia diz: ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso aqui dá até um hashtag pro culto: fui, lavei e voltei vendo. Alguém perguntou: o que aconteceu? Pode ver. Todas as vezes que alguém fala com ele: como que abre os teus olhos? Vai dizer a mesma coisa:
ele é cego. Quem foi que fez você? Um homem. Mudou meus olhos. Jesus não deixou ele ver, até porque ele era cego. Jesus podia abrir um pouquinho a visão para ele ver quem estava fazendo. Mas isso não é coisa de Jesus. Jesus não quer que ele saiba quem fez. Jesus vai encontrar ele depois que já fez. Porque tem gente que nem ajudou, mas quer que o outro saiba que está tentando ajudar. Se for para aparecer, apareça depois que já fez. Depois que a situação já foi mudada. Porque tem gente que quer nos ajudar, em vez de ajudar, causa exposição. Jesus não está preocupado com exposição, Jesus está preocupado com solução. Primeiro você arruma a solução, depois Deus vai criar um ambiente onde quem fez vai ser apresentado a quem precisava, quem investiu vai ser apresentado a quem precisava do investimento. Fique tranquilo, porque a honra não é a de endereço. Agora, a moeda que paga a honra é a honra. Se você honrar alguém, Deus vai devolver essa moeda na tua mão. Eu imagino Jesus, estou finalizando aqui. O discípulo em volta, quando Jesus começa a preparar o mistério, né, para fazer o milagre, o discípulo começar a entortar a cara. Alguém pensou em falar e o discípulo, Jesus, ó. Porque tem gente que Deus até revela, quando ele está tentando te contar o que Deus está fazendo, ele fala para ela. E você chorando, desesperado. Então só assim, a última Coca-Cola do deserto. O último biscoito no fundo do pacote. A vida, o céu. Jesus não me ama, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus olhando para os discípulos. Fez o lodo, untou. A pregador, não estou vendo nada. Não precisa ver. Eu tenho certeza que ele está trabalhando. O cego está montado, vai andando em direção ao tanque. Deus vai dizer, larga-te. Então eu fui, lavei e voltei vendo. Para o cego é simples. Para o cego é simples. Quando o cego tem uma visão ampla do que aconteceu, como que foi que aconteceu esse milagre? Ah, eu fui lá, me lavei e voltei vendo. Para quem vive o milagre é simples. Eu fui no culto lá, fui no dia certo. No dia que eu fui, Deus usou alguém. Para tu é simples. Porque tu não está vendo o que ele já está fazendo. Bloqueando pensamentos, travando algumas atitudes, fechando a tua boca, te arrancando de alguns lugares. Eu vou falar o que eu estou sentindo. Que às vezes até vontade para ir você tem, mas passa mal na hora. Mas nem sair eu consigo que eu passo mal. Jesus está dizendo, calma, estou me segurando. Se tu for, tu não volta. Se tu for, a situação piora. Aí quando o milagre acontece, como foi que aconteceu? Ah, foi no culto, o milagre aconteceu. Pra gente é sempre fácil. Mas só o anjo que Deus liberou para cuidar de você que sabe. Só as palavras que estão sendo liberadas no mundo espiritual, só Deus sabe. A guerra que é para você conseguir dormir a noite toda e acordar no outro dia disposto para mais um dia de vida, a guerra travada durante a noite para você descansar, só Ele sabe. Às vezes, se você sai e no mundo espiritual já existe o planejamento todo para você não voltar, só Ele sabe. Para mim sempre vai ser isso. Eu fui me lavar e voltei vendo. Mas no mundo espiritual, Deus já sabe. Ele acha. De tanto dar livramento. Eu tenho uma pastora que foi promovida às Nações Celestiais, né? Já faleceu, que ela dizia que se a gente soubesse todo dia de manhã quantos livramentos nós íamos ter durante aquele dia, a gente nem de casa saía. Porque você acha que só acontece livramento na rua. Dentro de casa é muito livramento que Deus dá também. Deitado na cama é livramento, dor que aparece do nada. Quando você vê a dor já está lá e você clama o sangue, a dor desaparece e depois quando o milagre acontece, eu fui lá ver e voltei vendo. O cego vai dizer, eu fui lá ver e voltei vendo. Para ele, para o cego foi simples. Mas só Jesus e o discípulo sabem como estava escasso, como foi difícil. Eu vou lhe falar uma coisa aqui como pastor, se você não sabe. A vida de quem está na frente nem sempre está melhor do que a tua. Se você não quer dirigir um culto, um dia você vai dirigir. Eu profetizo isso principalmente para você. Se for assim. Se você soubesse
posso ter chorado até antes de chegar aqui, mas aqui, na direção, é mão levantada, é oração. Sabe o que é o reino de Deus? É enfermo orando para o outro ser curado. A realidade do reino de Deus é eu estar com uma enfermidade que Deus não resolveu ainda, mas eu orar por você e você ser curado. É alguém que está com a porta fechada, clamando, fazendo campanha para Deus abrir a tua porta. É alguém que quando o culto acabar, quantas vezes eu já preguei, eu sou pastor, eu já fui itinerante, quantas vezes eu já preguei quando o culto acabou, a igreja estava de cabeça para baixo, por isso que hoje eu prego mais devagar. Porque às vezes eu pregava, a igreja virava, mas ninguém entendia nada, acabava o culto, ninguém sabia que foi pregado. Eu prefiro que você entenda o que está sendo pregado. Aí a igreja de cabeça para baixo, várias agendas sendo feitas no fim do culto, e quando eu ia para casa, eu estava no carro, chorava, tem carro, eu chorava a noite toda, porque muita gente ali recebeu, mas eu voltava do mesmo. E por que vocês não param então, já que vocês estão na frente? Porque a gente tem um entendimento simples. Da mesma forma que a gente cuida de vocês, existe alguém que cuida da alma. A sua vida sempre tem que estar alegre, sempre tem que dar uma alma de vitória, sempre tem que estar para cima. Para o cego é simples, eu fui lá, me lavei e voltei vendo. Mas só Jesus e os discípulos sabem. Jesus acabou de quase ser apedrejado, mas pegou tudo aquilo que ele estava sentindo, botou no cantinho e disse: vem cá, meu filho, que a partir de hoje você nunca viu, mas vai passar a ver. Nunca viveu, eu vou fazer você viver, pelo nome de Deus. Isso é evangelho, é abrir mão do que eu estou passando para promover novidade de vida para alguém, porque eu creio que quando você é promovido, Deus também me promove.
mais andar